Bom dia. Deus abençoe o seu dia, que Ele fortaleça a sua vida e também a sua fé. Nossa meditação hoje está no Salmo 18, dos versos 1 a 6. Salmo de Davi, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Esse salmo foi escrito por Davi quando Deus o livrou de Saul naquele episódio da caverna. Saul com seu exército perseguia Davi para o matar. Davi estava escondido dentro de uma caverna onde Saul entrou. Imagine isso. Os seus inimigos estão entre você e a única saída de um determinado lugar. Não há para onde fugir. Mas Deus livrou Davi das mãos de Saul. Depois daquele episódio, o rei para de persegui-lo e ele então rejubila-se diante de Deus, agradecendo pela maneira como o Senhor o livrou dos seus inimigos. Ele disse: Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força, a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Eu invoquei ao Senhor, clamei por socorro, o Senhor ouviu do seu templo e me socorreu. Quantas vezes Deus tem socorrido a nossa vida? Às vezes a gente nem percebe, mas o tempo inteiro Deus está trabalhando para nos levar para o lugar de segurança, para ser a nossa cidadela, o nosso rochedo, a nossa libertação. Uma história que eu ouvi certa vez fala de um missionário que, indo ali na Cordilheira dos Andes, queria viajar até o alto de uma montanha para poder realizar o seu trabalho missionário com o povo que vivia lá. E ali na base da montanha ele contratou um guia. E o guia disse para ele: vou pegar 2 cavalos, 2 cavalinhos, e eu vou montado no primeiro e vou puxando você, que estará montado no segundo. Nós vamos sair daqui ao entardecer. Quando o sol estiver se pondo, viajaremos a noite inteira, de maneira que quando o sol se colocar no céu de novo, nós estaremos lá no alto. E assim foi. Ao entardecer, estavam os 2 montados nos seus animais, o guia na frente ia puxando o cavalinho com o missionário atrás. Escureceu, não se enxergava absolutamente nada, e assim foi por toda a noite. E à medida que iam subindo a montanha, um enxame de mosquitos iam perturbando o missionário. Picavam, zumbiam nos seus ouvidos, e ele foi ficando extremamente incomodado com aquela situação, a ponto de murmurar contra o Senhor. E ele dizia: Deus, estou indo fazer a tua obra, estou indo pregar o evangelho ao povo que vive lá em cima, estou enfrentando essa viagem a noite inteira, e o Senhor não pode me livrar dos mosquitos. E assim a noite inteira, amargurado, foram eles viajando. E quando o dia raiou, já estavam lá na aldeia. Passou o missionário lá o tempo necessário, fez o seu trabalho, e agora era a hora de voltar para casa. E ele, então, muito inteligente, fala para o guia: vamos voltar de dia, sairemos de manhã, de maneira que quando a noite chegar, estaremos lá embaixo. E o guia dizia: melhor não, melhor a gente fazer como a gente fez na vinda, saiamos daqui à noite para chegar de manhã. Mas aquele homem missionário estava muito desejoso de livrar-se dos mosquitos. E ele disse: não, será como eu disse, vamos sair de manhã bem cedo. E o guia disse: então assim será. E de manhã cedo saíram. E ele então pôde perceber algo que à noite
nas trevas ele não viu. A estradazinha por onde passaram era muito estreita e vinha ali margeando o despenhadeiro, a montanha, de maneira que se os animais resvalassem o pé, cairiam no precipício e ambos morreriam. E ali o missionário, extremamente envergonhado, ora ao Senhor dizendo: Pai, me perdoa. Eu disse que o Senhor não podia me livrar dos mosquitos, mas na verdade o Senhor estava guardando a minha vida durante toda esta jornada. É assim. Às vezes nem percebemos o que Deus está fazendo, mas pode crer, Ele está trabalhando pela nossa segurança. Ele é o nosso rochedo, a nossa cidadela, o nosso libertador. Deus está trabalhando por você. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse texto do teu servo Davi, aonde ele percebe a tua boa mão, socorrendo e livrando de toda tribulação. Que assim seja também conosco, que tenhamos da mesma maneira no nosso coração a gratidão, a alegria pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Que nunca possamos desconfiar ou duvidar do Senhor, mas que possamos confiar em Ti de todo o nosso coração, sabendo que à sombra das Tuas asas encontramos abrigo e segurança até que passem as calamidades. Abençoa a vida do Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.